Agora sobre o caso do auditor fiscal, Paulo Germano. Um caso que teve muita repercussão. O auditor fiscal teve a morte encomendada pelo filho de criação para ficar com herança. Tem novidades sobre esse caso. Os suspeitos do assassinato vão a júri popular. A reportagem aqui na tela. O seu Paulo Germano, em um dos planos maquiavélicos dos criminosos e dos responsáveis por tudo isso, seria matá-lo quando ele saísse da igreja. Porque todos os finais de semana ele iria assistir a missa lá no altiplano. E iria geralmente com esse filho. E tudo estava planejado, segundo as investigações, para que ele pudesse ser alvo na saída da igreja. Eles não conseguiram. Teve um dia até que a moto furou o pneu. E terminou voltando essa ação maléfica no momento que ele estava no local que ele mais gostava, que era a granja dele. Paula, você seria alvo também do, abre aspas, irmão e dos criminosos. Você seria a segunda pessoa a ser executada? Isso, eu seria a segunda pessoa, já tinha sido encomendada a minha morte, depois de um mês que o crime desse certo, como estava nos planos dele, eu seria a próxima, para que ele herdasse tudo sozinho. Até que ponto chega alguém que recebeu o acolhimento, que foi negado pelos pais biológicos e que recebe o carinho do seu pai e trama a morte dele por questões financeiras? Que mundo, hein, Paula? A gente vive com o inimigo e não sabe. Ele foi um demônio que chegou pequenininho dentro da nossa casa e esse demônio foi crescendo, ao ponto de matar a única pessoa que ele tinha na vida por ele, que era o meu pai. Que ele não tinha mais ninguém na vida, somente o meu pai. E ele destruiu tudo por inveja, por ganância, porque ele queria ter tudo que meu pai construiu. Ele queria ser o meu pai e nunca conseguiu. É um imundo que meu pai fez tudo. Meu pai deu loja montada de construção, meu pai construía, colocava ele para resolver as coisas. Então, tudo que um pai pode fazer por um filho, o meu pai fez por mim, por ele e pelos nossos filhos. Mas tudo isso ainda era pouco, porque ele queria ser o meu pai. Ele queria tudo que meu pai construiu. Deus está comigo a todo momento. Tantos livramentos meu pai recebeu. Porque tantas vezes deu errado essa arquitetura, isso dele matar meu pai. E eu sei que nada vai me atingir. Eu estou forte nessa luta por justiça, nada vai me parar, nada vai me intimidar. E não, acredito que no Roger ele deva estar assistindo e eu não tenho medo dele. E justiça vai ser feita. Enquanto vida eu tiver, eu lutarei por justiça. Então medo eu não tenho. Eu imagino o sofrimento dessa jovem. Dá a imagem dela, por favor. Essa jovem, esse aqui era o seu Paulo, né? O seu Paulo Germano, auditor fiscal, que foi assassinado de forma muito covarde aqui em João Pessoa. Filho de criação, que é um canalha covarde, é apontado, indícios fortes, está preso no Roger agora, deve estar assistindo ao nosso programa. Você não passa de um covarde, amigo, de um canalha, de um alguém que se aproveitou durante a vida inteira, gozou do prestígio, das condições financeiras do seu Paulo e logo em seguida a ganância. A ganância, não há outra palavra, ganância. Porque hoje em dia existe uma coisa, hoje em dia não, sempre existiu uma coisa chamada ganância, a fome exagerada de você querer controlar tudo, de você fazer tudo por dinheiro. Eu vou dizer a você que dinheiro não presta. Tem que dizer, eu não gosto de dinheiro. Claro que dinheiro é bom. É a moeda do mundo. Nós trabalhamos para ter dinheiro, para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para ter uma família, para se alimentar bem, para cuidar da nossa saúde, para sobrevivência. Claro que dinheiro é bom, mas é preciso saber os meios e as maneiras de como nós ganhamos dinheiro. E o cara se aproveitar de alguém que ele pegou, isso vai ser meu filho, você é meu filho, colocou dentro de casa,
E o cara lá na frente dizer, chega, tá bom, agora eu vou dar o troco que o senhor merece. E tramar a morte do pai de criação. E essa que vocês estão vendo aqui, como é o nome dela? É a Paula, é? Essa é a Paula Teixeira, é a filha do auditor fiscal. Ela, estavam programando também a partida dela para que o cara ficasse sozinho com o dinheiro, né? Eu lembrei o caso da padaria lá do Pedro Gondim, que aconteceu aqui em João Pessoa. Lembrei o caso de seu Antônio Teimoso. Eu estive no local do crime, que aconteceu lá em Manaíra, seu Teimoso lá de Santa Rita, que o genro é apontado como o autor de mandar matar para ficar com herança. Eu estive lá no cenário do crime, estava bem pertinho do crime. Lembrei do caso Expedito Pereira, que o sobrinho é apontado como o autor, o mandante da morte. Se eu for parar aqui para dizer quantos casos já aconteceram, eu passo o programa todinho. É porque eu estou puxando rapidinho na memória, mas se eu parar para botar no papel, hoje em dia, por isso que tem pessoas assim que são receosas, que não confiam em ninguém. Fulano não confia em ninguém. Bicho, eu não tiro a razão não, sabe? Eu não tiro a razão de quem vive ali recuado, não confia em ninguém. Eu não tiro a razão. Que é exatamente por isso, velho. Você bota a cobra dentro de casa e o cara trama a sua morte. Hoje em dia o pai às vezes não pode ter nada que o filho, peraí que eu vou tramar aqui, manda matar. O caso Suzano Ristoffani, entre tantos outros que já aconteceram, né? Casos de repercussão nesse país que acontece, de filho que manda matar, de genro, para ficar com herança, mulher que manda matar. É impressionante a ausência de Deus no coração das pessoas, o distanciamento de Deus, a fraqueza espiritual faz com que essas pessoas pratiquem essas barbaridades. Uma vez uma vida tirada, não tem como voltar mais. Por mais que os assassinos, os envolvidos, os que atiraram e o que mandou, sejam condenados, mas nada vai trazer de volta a vida do seu Paulo Teixeira. Nada traz de volta. Nada vai preencher o vazio deixado na família. Essa filha que vocês estão vendo aqui, eu imagino o quanto ela lembra do pai, o quanto ela sente o vazio no coração. 7h16, estamos aqui para ajudar a cobrar justiça, porque a imprensa, a mídia, ela tem esse papel de fazer justiça, de cobrar justiça. Nós, na condição de formadores de opinião, de comunicadores, temos esse perfil, temos esse caráter social, eu pelo menos tenho essa filosofia, esse pensamento, que a imprensa tem que ter isso. Por isso que nós aqui compramos brigas, por isso que nós aqui tratamos de casos que muitas vezes são delicados. Não pensem que é fácil cobrar justiça, tem um preço cobrar justiça. Tem pessoas que querem nos calar, tem pessoas que querem nos intimidar. Você pensa que é fácil estar aqui cobrando justiça, fazendo o que a gente... é muito fácil chegar lá e falar e fazer isso e aquilo. Não, não é fácil não, amigo. Não pense que é fácil não, não pense que tem poderosos, gente por aí querendo nos calar de toda maneira, querendo pedir nossa cabeça à direção de empresa, querendo interferir no nosso trabalho, querendo nos intimidar com processos judiciais. Tudo isso acontece, mas quando você fala a verdade ela prevalece em todo e em qualquer lugar, seja na justiça espiritual, seja nos tribunais judiciais, a verdade ela prevalece em todo lugar. Quando você cobra justiça, quando você tem coerência no que você fala, quando você tem responsabilidade, você tem um respaldo popular, você tem a opinião pública ao seu favor. Você tem pessoas, você tem instituições que apoiam o seu trabalho. Eu fico muito feliz ao saber que tem uma população grande que apoia o nosso trabalho, ao saber que tem representantes de instituições, tem instituições que entendem a nossa necessidade e o nosso desejo de se fazer justiça, de fazer um jornalismo sério, com responsabilidade, com credibilidade e com cobranças também. A verdade ela tem que ser dita e nós estamos aqui para fazer isso. São 7h18.